de volta à Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente, acompanhando o nosso programa. Você pode falar com a gente, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente também no Twitter e no Instagram. Não esqueça de sempre dar uma passada no nosso site, novotempo.com/jornalismo. E agora, a gente continua a nossa conversa com o professor do Departamento de Geografia da USP, que estuda há mais de 20 anos a climatologia antártida, o Ricardo Augusto Felício. Olha, o Ricardo já falou para a gente que essa história de camada de ozônio é falácia, esse negócio da queima de CO2 como poluição, também a história para a criança dormir, descongelamento das calotas polares, todas essas coisas que fazem com que a gente tenha até medo de sobreviver nesse planeta onde a gente está. Você fala pra gente que é um pouco de sensacionalismo. Não é bastante, não é pouco. Não é pouco, não. Muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Ricardo. É um problema científico? A gente tem um problema de metodologia científica? Você chega a essa teoria porque você usa a metodologia científica de uma forma. As pessoas que têm uma opinião contrária à tua pesquisa, que acreditam na camada de ozônio, que acreditam que a gente está tendo o nosso planeta mais aquecido, que a gente tem uma contribuição para isso, usam uma metodologia diferente? É esse o problema? Não, método científico é um só. O método científico é aquele que você faz a observação, você faz a descrição, você teoriza, né? Mas para fazer essa teoria virar uma realidade, você tem que ter a corroboração com evidências. Então, se você não tem a evidência científica, pela ideia neopositivista, você tem que jogar fora porque você levantou uma hipótese que é fraudulenta, né? É assim que funciona o método científico, só tem essa estrutura, não tem nenhuma outra. Não, mas, por exemplo, você estava me falando aqui sobre a medição do mar. Está aumentando? Não está? Você está me dizendo que é muito complexo. Não são esses dados, eles não são dados extremamente confiáveis, Exato. porque eu não tenho condição de ter essa medição de forma exata. Isso. Outras pessoas estão acreditando nessa medição, dizendo que o nível do mar está aumentando. Então, isso que eu quero dizer com uma diferença de opiniões com relação ao método aplicado. Isso, no caso você está falando, então, são procedimentos. Né? Procedimentos, talvez essa seja a palavra. A palavra procedimento se enquadra no que você está questionando. Você faz um procedimento que me leva a tal resultado, o outro faz outro procedimento que leva a outro resultado. Exatamente. Então, na verdade, quando você usa esses resultados, eles estão dependendo de procedimentos. É isso que é a grande discussão. Então, se você fez um procedimento, mas ele não pode servir para você para corroborar a sua hipótese. Então, você só fez um procedimento que lhe deu um resultado e ponto final. Você pode até publicar alguma coisa, mas não concluir outras coisas daquele resultado feito pelo procedimento. Eu acho que nunca a gente falou tanto de proteger o meio ambiente, de um planeta sustentável. A gente talvez nunca tenha falado tanto quanto hoje sobre esse assunto. E justamente por causa dessa situação que a gente vive de um sensacionalismo muito forte com relação a esses dados e com relação a elementos que nem existem, segundo o que você está dizendo para a gente. Minha pergunta é, por quê? Existe alguma necessidade de se divulgar isso? Não. Na verdade, o que está por trás é uma parte política, geopolítica internacional. Então, o que está por trás de tudo isso é isso. Vamos vender o medo para assustar todo mundo. Então, todas essas notícias sempre vão evocar os 3 grandes medos da humanidade. Morte, mudança e futuro. Então, a mudança climática traz morte em futuro próximo. Pronto, você já matou todo mundo de medo. Né? Então, você vende o medo para vender a solução depois. A solução vai ser esta: cercear direitos civis, criação de mais impostos e controle total da humanidade. Eles já estão elencados. Isso é teoria da conspiração, professor? Não. Isso está nos relatórios da ONU. Tá? Então, eu falo que dia 7 de dezembro de 2015 vai começar a maior patifaria de todos os tempos, onde eles querem criar um governo supranacional controlado pelo ICCC, que vai ser a polícia do CO2. O que vem a ser a polícia do CO2? Vai ser aquela que vai determinar o que os países podem ou não podem fazer, começando com sanções políticas, econômicas e militares. Então, não se estranhe se chegarem lá o governo brasileiro se associar a liberar o chamado corredor AAA, Atlântico,
Andes-Amazônia, onde nós vamos perder a soberania de boa parte do nosso país. É isto que está em jogo. Todo o resto, ozônio, CO2, etc., é cortina de fumaça para assustar, para que as pessoas sintam que essas ações foram legitimadas. Agora, você me disse que isso consta no relatório da ONU. O que exatamente consta no relatório da ONU? Que essas coisas... As tradicionais formas de soberania causam problemas mundiais. Ah, tá, ok. E aí os ecossistemas precisam ser controlados por um governo maior, que seria um governo mundial, controlado pela ONU. E aí os cientistas dão a ideia de legitimidade para isso. Por isso que você está criando painéis científicos. Pouca gente sabe que já existe um terceiro painel científico chamado da biodiversidade e serviços ambientais, que para a geografia soa muito estranho. Como assim a natureza agora vai prestar serviços para o homem se o homem depende da natureza para viver? Vai vir um painel dos oceanos, vai vir um painel sobre a Antártida e vai vir um painel sobre o espaço sideral. O discurso hoje já é que tem muito lixo no espaço, né? Só que pouca gente sabe que em 2025, os países que não tiverem o seu próprio satélite ambiental vão perder a soberania sobre o seu espaço aéreo. A gente tem líderes religiosos que estão movimentando, estão levantando essa bandeira do mundo mais sustentável. Exato. A gente tem a mídia completamente dentro desse sistema, dentro desse funcionamento. A Reuters, que é a maior empresa de notícias mundial, comprou os direitos de crédito de carbono. Meu amigo, o que você vai ver na mídia? Só vai ver essa história. E crédito de carbono é um mercado colossal, gigantesco, que ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro. São fraudes de 5 bilhões de euros, 10 bilhões de euros, diversas fraudes. Tanto é que o mercado climático da Bolsa Climática de Chicago foi extinto e um dos associados era o ex-presidente Al Gore, que tem uma casa na praia de 9 milhões de dólares, então ele não está preocupado com o nível do mar. Até por falar no Al Gore, ele tem um filme... Uma verdade inconveniente. Exato. Esse documentário é passado em diversas escolas e... É o documentário que tem língua portuguesa, o livro dele tem língua portuguesa e tem em todas as escolas do Brasil. No governo britânico ele é proibido, né? Se você quiser passar ele na escola, você tem que primeiro mostrar as falácias científicas que ele tem. Ele não pode ser passado livremente. É mesmo? Então é curioso que em alguns países, principalmente os países que vêm aqui colocar cartilha ambiental para o brasileiro, em suas próprias pátrias, eles não colocam. Então, isso é muito interessante. É muito interessante te ouvir, Ricardo, porque assim, você vem desmistificando coisas que a gente ouve o tempo todo em diversos lugares. Uma última questão, por exemplo, de desmistificação. As catástrofes ambientais, elas acontecem, sempre aconteceram, Sim. Mas o que a gente ouve é que elas têm acontecido muito mais, numa intensidade muito maior, e justamente por conta dessas mudanças climáticas. Não, esse aqui é o grande absurdo. O que a gente aprendeu a fazer nos últimos 30 anos? Ver melhor o nosso planeta. Então, o que tem aumentado é o monitoramento sobre o planeta. Este é um ponto. Segundo ponto, tem mais pessoas habitando várias áreas do planeta, portanto, você tem testemunhas oculares. Então, os negócios sempre existiram, só que agora você tem registro. Eu há mais de 20 anos falo assim, nossa, quando começarem a monitorar a Amazônia, vão ver quanto que tem de tornado lá. Recentemente começaram a mostrar que tem tornados na Amazônia. Eu já falava isso há 20 anos atrás, é porque não tinha monitoramento. Então o ponto não é que tenha acontecido mais, é que a gente tem mais ficado sabendo, a gente sabe agora que tem acontecido. Saiu uma estatística agora sobre os furacões que atingem os Estados Unidos nos últimos 10 anos, né? 2005 tinha sido, né, a catástrofe mundial, 2015 só caíram os números de furacões nos Estados Unidos, então os últimos presidentes foram até beneficiados com isso. Né? Foi tudo para o Pacífico, não foram para o Atlântico. Agora, até ainda sobre essa questão das catástrofes naturais, a gente tem muita gente no Brasil morrendo por conta de grandes chuvas, grandes tempestades. Agora, isso a gente não pode colocar a culpa na catástrofe natural, na grande chuva, né? Porque às vezes as pessoas elas constroem a casa numa área de risco e aí essa casa vai desabar quando acontece uma grande Exatamente, tempestade. aquilo aí já é uma área de risco, o que está errado são as pessoas nesses lugares. Claro. Né? Então é um problema, na verdade, social, não é um problema ambiental ou climático ou coisa parecida. Para a gente terminar, uma pergunta quase pessoal. Como eu disse e repito, você vai contra o que a gente ouve o tempo todo dos ambientalistas, na mídia, na literatura, nas pesquisas e tudo mais. Você está indo contrário a tudo isso que todo mundo está falando. Em nenhum momento você parou para pensar, nesses 20 anos de estudo, peraí, será que eu
será que eu não estou enganado com algum ponto aqui? E mesmo hoje, você não para pensar, mas se todo mundo está falando isso, será que eu realmente estou no caminho certo? Olha, a maior prova de que eu estou certo é a perseguição que eu recebo, assédio moral e tudo mais, difamação pelo lado de lá. Então, sabe, não tem como. E é muito interessante que você, estudando o lado de lá, ou seja, o seu inimigo, você vê quanto eles são frágeis, né? Eles são muito frágeis nos seus argumentos. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos que são enormes. Muito obrigado mesmo. Obrigado você. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente recebe um jogador de futebol que encontrou um outro sentido para a vida fora dos gramados. Logo depois do intervalo, Identidade Geral volta já.